A Waves disponibilizou, ou tá disponibilizando, eu não sei a data que você vai ver esse vídeo, esse cara aqui, o Kramer HLS. Ontem eu disponibilizei aqui na comunidade do YouTube que a Waves estava disponibilizando esse plugin, então se você não é inscrito aqui do canal, pode ser que você esteja vendo esse vídeo futuramente e não tenha conseguido pegar esse cara. Então já te faço o convite, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação, beleza? Para você não perder nenhuma novidade. Eu sempre aviso os plugins que eu acho interessante aqui na comunidade, beleza? E aí é claro que depois eu venho destrinchando um pouco mais sobre o plugin e a minha perspectiva sobre como que você pode usar esse plugin, tá bom? Para que ele não fique engavetado aí. Às vezes você tá com um plugin excelente que nem esse cara aqui e por não saber usar acaba procurando outras ferramentas e esse plugin vai ficando aí no seu arsenal e você nunca utiliza. Então a ideia aqui é a gente destrinchar esse cara e aí você realmente conseguir utilizar isso na prática. Bom, pessoal, vou dar algumas informações sobre esse plugin aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o plugin. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre as partes técnicas que eu vou falar aqui, dá uma visitada no meu curso, primeiro link da descrição. Lá eu quero tirar todas as suas dúvidas sobre toda a teoria de áudio, sobre todo o funcionamento por trás dos plugins, para quando você sentar na frente da mixagem, você não ter dúvida técnica, tá? E simplesmente tentar se envolver um pouco mais com o artístico quando você for fazer seu som. Então eu vou falar algumas coisas técnicas aqui, não vai dar pra gente esmiuçar tudo, mas eu tenho certeza que vai dar pra você entender. E se você quiser dar um passo a mais, recomendo fortemente o meu curso Sua Mix Sem Segredo, primeiro link da descrição, beleza? Bom, a Waves fez esse plugin baseado no canal lendário do Helios, né? A arquitetura toda do Helios foi feita pelo Richard, esse nome aqui que eu não sei falar, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Esses canais criados pelo Richard foi super usado pelo Ed Kramer no final dos anos 60, tá? E foi feito muita música, principalmente do rock, lá no Olympic Studio, em Londres. Bom, o Richard, a princípio, trabalhava nos estúdios da Abbey Road. E aí depois, ele foi solicitado para criar uma mesa que tivesse a proposta de ser bastante musical. Mais tarde, ele foi trabalhar no Olympic Studio, lá em Londres. Bom, nem preciso dizer que o projeto da mesa que ele fez foi super bem sucedido. E nessa mesa aqui do Helios passou Led Zeppelin, por exemplo, Jimi Hendrix e dentre outros gênios aí da nossa música. Bom, essa mesa criada pelo Richard teve outras sucessoras, né? Outras mesas sucessoras e chamou a atenção de várias pessoas. E dentre essas pessoas que chamou a atenção também do Chris Blackwell, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E ele era fundador da Island Record, uma gravadora. O Chris queria basear um novo empreendimento, ou seja, um novo estúdio, baseado nessas mesas que o Richard estava fazendo. Então ele queria contratar o Richard para fazer novas mesas e equipamentos para esse projeto que ele tinha. Bom, o Chris tinha essa ideia, mas para evitar problema com o Richard e com o Olympic, que era o estúdio onde o Richard trabalhava, ele simplesmente, por conta própria, financiou o projeto, que o Richard entrasse junto como um sócio, vamos dizer assim, para poder fazer essas mesas sem criar a confusão de ter que contratar o Richard já estando contratado do outro estúdio. Bom, essa parceria ou associação, vamos dizer assim, se deu pela marca Helios, tá? E aí o Richard começou ou continuou fazendo outras mesas por encomenda e equalizadores por encomenda também para outros estúdios, né? Estúdios grandes. E a ideia dessas mesas que ele fazia se deu parecido com o estúdio que ele trabalhava, que era o Olympic ali, né? E daí se deu essa marca Helios. Os canais de mesa que o Richard fazia, principalmente para os estúdios de fora, eram feitos por encomenda. Então, vários deles tinham alguns ajustes específicos de acordo com a encomenda que ele recebia. Então, nenhum soava muito parecido um com o outro, mas todos tinham a mesma característica ali. Como a mesa original, que foi a primeira ali do estúdio Olympic, recebeu muita manutenção, o tempo passou, as peças desgastaram. A Waves, quando foi tentar simular ou emular, né, essa mesa, pediu ajuda para o Ed Kramer, porque o Ed Kramer era um dos engenheiros do estúdio Olympic, onde toda essa parada começou, né? E aí o Ed tentou achar ali dentro da mesa o canal que mais se assemelhava com a sonoridade que gravou Jimi Hendrix, que gravou Led Zeppelin, né? E aí, junto com o Ed Kramer, a Waves pegou a melhor possibilidade do canal que ainda estava intacto ali e emulou esse plugin. Por isso, o nome do plugin é Kramer HLS, né? Kramer do Ed Kramer, né? E HLS do Helios, né? Que é o nome da marca aí da associação
que o Chris fez com o Richard, de acordo com essa história que eu contei para vocês. Bom, a Waves não só simulou o comportamento do equalizador, mas também simulou o comportamento da distorção harmônica e como que aquele canal se portava de acordo com o sinal. A Waves realmente queria que só o fato de você insertar o plugin na sua cadeia de sinal é como se você estivesse passando um som por aqueles canais clássicos, né? E já tivesse aquela coloração da pré-amplificação e de todos os elementos que tinham ali, como os transformadores e outras coisas afins. Bom, então chega de história, vamos entender um pouquinho como é que funciona os botões agora na prática desse cara aqui, agora que você já sabe de onde que ele saiu. Bom, aqui em cima a gente tem todo aquele menu clássico da Waves, tá? A opção de fazer alguma coisa e desfazer ou refazer aqui com a setinha. A gente tem como selecionar alguns presets que tem aqui, salvar presets, tá? Isso é básico. Já falei em vários outros vídeos que eu fiz da Waves aqui no canal, tá? Aqui você consegue manipular entre uma versão A e uma versão B para você fazer duas equalizações e comparar depois qual que é a melhor para o seu material de áudio, tá? Aqui você consegue salvar, clicando nesses palitinhos você consegue mudar o tamanho do plugin, dependendo do seu monitor aí pode ser interessante. Aqui a gente tem manual e algumas informações a mais sobre o plugin, tá? Sem novidades, isso daqui vem vários plugins da Waves também. A gente seguindo aqui, a primeira coisa que a gente se depara é com a seção de pré-amplificação da mesa, tá? Como a gente tá no mundo in the box e tudo isso são simulações, não é porque você gravou alguma coisa com microfone que você precisa considerar o sinal de microfone, não é porque você gravou alguma coisa de linha que você precisa usar a linha. Usa o que for melhor para o seu material, teste sempre, tá? Embora o sinal de microfone traz um pouco mais de harmônicos, de THD, ele é um pouco mais quente, de linha é um pouco mais transparente, tá? Aqui em Preamp você consegue colocar o quanto que seria de THD que essa amplificação, né, do microfone de linha traria para o sinal. No caso aqui, a Waves não emulou você ganhar o ganho mesmo ali, você ganhar volume. Você simplesmente, quando coloca aqui para 70, você está colocando o THD, nada mais do que isso. Então, o sinal não vai ficar tão mais alto, como se você estivesse dando gain mesmo numa mesa, tá? Eu vou ligar aqui o Kramer, tá? E vou colocar aqui um analisador de espectro também, só pra gente dar uma sacada. A gente não precisa ouvir nada, tá? Ó, liguei um tone generator pra gente dar uma olhada aqui. Beleza? Então eu tô aqui ó, com uma onda pura, que eu tô com o tone generator, e de acordo com o que eu coloco aqui para a direita, olha o que começa a acontecer. Primeiro que vem um monte de chiado, né? Porque a mesa, ela tinha bastante chiado, e eles simularam isso aqui também. Para você não usar esses chiados, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é só você desligar ele aqui, ó, tá? E aí ele vai sumir e você vai conseguir enxergar só o THD aqui gerando harmônicos, ó, tá vendo? Ó, que gerou aqui e gerou aqui. Se eu mudar para mic, olha só, os harmônicos crescem. Então a gente consegue visualizar que ele tá trazendo THD, tá? Que é o que eles emularam da mesa, assim como a mesa fazia. Então você tem essa seção de pré-amplificação da coloração da mesa Helios, tá? Bom, vou tirar esse analisador aqui para a gente poder analisar algumas curvas desse cara, tá? Eu vou ligar aqui esse cara aqui, tá? Para a gente conseguir entender. Só o fato da gente colocar ele no nosso sinal, olha só como a nossa linha ela não fica reta mais. Ele tem um pequeno... ele tem menos informações ali ó, no subgrave e começa a decair um pouquinho também ali nos super agudos ali, tá? Então quando a gente liga esse cara, a nossa linha de equalização, o nosso sinal, já perde algumas informações nas frequências subsônicas e nas frequências supersônicas, tá? A gente tem esse primeiro botão aqui que nada mais é do que um filtro de prateleira nos agudos, tá? Um high shelf. Esse high shelf vai pegar de 10K para cima. Então esse knob aqui, o único knob, de acordo com que você coloca mais 4, olha o que acontece. Ele dá um filtro de shelf para cima, ó. Você pode colocar mais 8. Esse botão, ele é chaveado, tá? Então você só consegue colocar mais 4, 8 ou 12. Você não consegue encontrar o meio do caminho. Ou você pode tirar também, ó, menos 4, tá vendo? E aí fica quase como se fosse um high cut, né? No caso, de tirar todos os agudos de fato. Então a gente consegue visualizar aqui como que é o comportamento desse cara. E tem algumas coisas bem interessantes aqui para a gente analisar, tá? Então a gente tem esse primeiro filtro aqui. Esse segundo filtro é toda essa parte vai trabalhar em conjunto, tá? Então como é que você vai pensar nessa parte? Esse botão, ele não desce, ó. A gente tá em 0, a gente só consegue colocar no máximo até de todo para a direita,
tá? Você não consegue colocar ele negativamente. E olha que interessante, eu tô aqui, ó, em 2.800 mais ou menos na frequência. Quando eu dou um boost, ah lá, beleza, ele começou a subir ali, ó, olha que interessante. A gente não tem controle de Q aqui, né? Pra gente especificar o quanto da largura, o quanto ele vai atingir as frequências vizinhas. Mas presta atenção numa coisa, quando eu coloco em 2K aqui, olha só, nota que 2K, quando eu dou o mesmo boost, o Q é mais aberto, ele pega muito mais frequências vizinhas. Quando eu coloco em 2.800, ele é mais fininho aqui. Vai ficar mais claro se eu vim descendo aqui, olha só, em 1.400, olha como é fininho já o kill, né? Olha em 1, já é um pouco mais aberto. Olha em 700, bem aberto. Olha só quando coloco lá em cima em 6K. Olha como é bem, o kill é bem mais fechado. E quando eu coloco em 700, o kill é bem mais aberto. Se liga aí, ó. Aqui em 700, ó. Olha como o kill é bem mais aberto em 6K. Olha como é bem mais fechado. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Não adianta vocês baixarem esses plugins que eu mesmo indico gratuito aqui, sem conhecer o equipamento, porque senão não vai fazer muita diferença e daqui 2 semanas vocês vão esquecer que tem esse plugin aí, vocês vão usar outros e vão ficar na busca de outros e aí vão ficar seguindo canais pegando um monte de plugin e não vão conseguir mudar o som de vocês. A minha proposta é ajudar vocês a chegar no objetivo, tá? Então por isso que eu mostro essas coisas e como que utiliza, não adianta só ter, tem que saber utilizar, tá? Então prestem atenção nisso. Por que você pode escolher, por exemplo, eu gosto na guitarra o Helios. Eu vou usar o Helios da Waves porque eu gosto de dar 6K naquele equalizador. Por quê? Porque em 6K ele se comporta dessa forma. Se você for dar 700, ele se comporta dessa forma. Então é aí que você começa a ter a sua sonoridade, entendeu? No seu ouvido aí, beleza? Então você começa a entender como que ele funciona aqui. Se você quiser tirar a frequência, olha só, olha que interessante. Eu vou colocar aqui como se fosse, sei lá, 6 dBs. Beleza, tô dando 6 dBs em 2.800 aqui. Se eu quiser tirar, isso aqui tem uma particularidade, esse plugin. Você não vai simplesmente abaixar para o negativo. Esse botãozinho aqui, quando ele está em PK, significa que você está dando boost. Se eu trocar para TR, olha o que vai acontecer. Significa que você está tirando frequências. Então, quando você está em PK, você coloca, e quando você está em TR, você tira. Isso no mesmo filtro aqui das frequências, isso no mesmo knob, tá? Você só faz o chaveamento para que ele altere de ganhar frequências, somar frequências ou subtrair frequências, tá? É por aqui. Agora, nota também que interessante. Quando eu tô aqui em peak, eu coloquei 6 dBs aqui, né? Vamos ver, ó. Ele tá dando para mim... Eu coloquei 6 dBs lá e aqui eu tô com... o meu pico aqui, ó, tá em 8 dBs, ó. Você pode ver aqui, ó, pela esquerda. 8 dBs. Eu coloquei 6 ali, mas ele me deu 8. Agora, se eu tirar os mesmos 6 dBs que eu teria que estar tirando, quando eu venho aqui, ó, na verdade ele tá tirando 4, 3,5, 4. Então, nota que para tirar ele é muito mais preguiçoso do que para somar frequências. Isso tudo vem aí do tipo de sonoridade que você pode escolher para o seu material, beleza? Bom, depois dessa parte, a gente tem essa parte de baixo aqui. Bom, é aqui que você vai mexer com a parte das baixas, né? Nota que esse knob aqui, ele tá completamente em zero, então ele tá desligado. A partir do momento que eu vou com ele para cima, são frequências que eu posso somar com esse botão aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui em 60, ó. A partir do momento que eu coloquei em 60, ele já deu um boost mesmo sem eu colocar nenhum ganho aqui. Ele já colocou porque era assim o comportamento da mesa, tá? Então eu coloquei 60, ele já deu um boost aqui. Na verdade, parece um low shelf, mas é um bell com um Q bem largão. Então ele já coloca um monte de frequências aqui embaixo. De acordo com o que eu vou subindo aqui, ó, para 120, ó, o Q vai fechando ali, ó, tá vendo? Ó, em 400, olha como que fica um bell. Sem eu dar boost. Quando eu dou boost nesse botão, olha só, o kill fica mais fechadinho e ele fica mais pontudo ali para a frequência alvo, tá vendo? Então, eu não consigo no Helios tirar a frequência dos graves, só somar. Se eu venho aqui, ó, eu coloco a partir daqui do 0 para baixo, então agora eu tenho um low cut, tá? Que ele vai focar em 50 Hz para baixo, mas de acordo com que eu venho aqui e clico em 6,
9, olha o que vai acontecendo. Eu vou tirando mais informações como se eu estivesse subindo meu filtro, tá? Então, daqui para baixo eu tenho como se fosse um low cut e daqui para cima eu tenho como se fosse um bell com um kill bem preguiçoso, onde eu posso controlar o tanto de grave que eu quero colocar. Aqui eu tenho um botão que eu desligo a minha seção de equalização inteira, e quando eu desligo a minha seção de equalização, meus filtros não vão estar funcionando, mas toda a parte de pré-amplificação e sonoridade da cor do equipamento ainda vai estar funcionando. Então você pode utilizar esse cara simplesmente colocando numa cadeia de sinal só para dar a coloração da mesa, tá? Bom, aqui do lado você ainda tem um inversor de fase. Se você trabalha no Pro Tools, por exemplo, que não tem um inversor de fase nativo da DAW, você pode usar ele para fazer a inversão de polaridade, na verdade, do seu sinal. Bom, agora a gente pode vir pro lado direito dele aqui, mas antes eu vou acender a luz porque tá ficando escuro aqui no estúdio. Pronto, bem mais claro. Aqui tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês sobre o V1, então eu vou pular ele por enquanto, tá? Aqui você tem o leitor do meter. Então aqui a gente tem um V1 meter e você pode falar para ele se a leitura que ele está fazendo é do sinal que está entrando ou clicando para baixo do sinal que está saindo. Então você consegue ter essa versatilidade aí. A Waves também simulou o ruído analógico que a mesa trazia, tá? Em 60 Hz ou em 50 Hz, dependendo da região ali onde era feito o aterramento, né, da região. Você tinha ruídos diferentes, 50 ou 60. A Waves simulou os dois aqui, em 50 ou em 60. Se você não quiser esse ruído, você pode deixar ele off aqui, tá? Se você quiser utilizar esse ruído, de acordo com o que você vai dando a pré-amplificação, esse ruído vai crescendo, ó. Você pode até dar uma olhada por aqui como a pré-amplificação traz o ruído para cima da mesa. Se você não quiser utilizar isso e também não quiser deixar desligado, quiser deixar mais sutil, você pode vir aqui e colocar essa chavinha para baixo. Então é low ruído, um ruído baixo. Ele vai diminuir só o ruído da mesa em 20 dB, tá? Se você deixar aqui, ó, em noise original aqui, que é o sinal original que a mesa tinha de ruído. Então a Waves deixou para você escolher se você quer o ruído original da mesa, se você quer diminuir 20 dB só do ruído, ou ainda se você quer deixar o ruído desligado para ter um som mais clean, né? Um som que a gente está mais acostumado a ouvir no digital. Aqui embaixo você tem o sinal de entrada, que está entrando, né, no plugin, e aqui você tem o sinal que está saindo para você poder equiparar. Você dá uma equalização muito abrupta, é normal que seu sinal suba, então você pode simplesmente equiparar para fazer um gain match aí no final das contas, beleza? Basicamente é isso que a gente tem aqui. A gente tem um trim também. Como é que funciona esse trim? Quando você coloca ele no material, esse trim ele vai calcular sempre o último pico. Por exemplo, vamos supor que você colocou ele numa bateria e o pico máximo da bateria foi de -5. Então ele vai calcular o -5 aqui, e aí quando você aperta em trim, ele vai calcular a saída baseado no pico, e ele vai subir a saída baseado no pico máximo que ele teve do sinal, beleza? Então eu vou deixar a entrada e a saída aqui, ó, vou clicar Alt, clicando em cima, ele traz para 0 de novo todos os meus controles que eu possa ter mexido, ele traz para 0 segurando o Alt no Windows. Faltou falar um pouco desse VU aqui, tá? Ele é um leitor de VU, tá? E para ele tá calibrado a menos 18 dBFS e ser o ponto zero dele, tá? Então ele tá simulando como se fosse um VU no meio analógico mais 4 dBU. Vou mostrar isso para vocês, beleza? Eu vou colocar aqui mais uma vez o Tone Generator. Vou ligar, já tá ligado aqui o Tone Generator, né? Deixa eu desligar aqui os equalizadores que eu não vou usar mais. Então, olha só, vou colocar menos 18 antes dele, olha lá, ó, menos 18 então no meu Tone Generator é o zero dele. Só que esse VU ele é calibrável também, então você pode calibrar ele da maneira que você quiser girando esse parafusinho aqui, ó, tá vendo que ele tá em 18 ali? Se eu girar para baixo, ó, então eu tô falando para ele que zero dele agora, por exemplo, é menos 12, ó. Então se eu colocar menos 12 dBFS, vai ser o zero dele aqui, ó, tá? Então você pode calibrar por padrão, eles vêm a menos 18 porque a maioria dos equipamentos analógicos trabalham em nível de linha profissional e eles têm esse nível de linha de saída, tá? O que eu quero falar para vocês aqui que é diferente, essa é uma instância que eu insertei mono dentro do canal. E se eu colocar uma instância estéreo, que é essa instância de baixo aqui, ó, eu vou colocar uma instância estéreo, né? E agora, olha só, eu tô em menos 18, mas olha o que aconteceu com o meu VU. Eu tô calibrado aqui em menos 18 também, ó. Mas olha só, o VU não tá calibrado em 0. Para eu poder calibrar o VU em 0, né? Para você chegar ao VU em 0 quando você tá com uma instância estéreo, você tem que colocar menos 24. Menos 24 dBFS é o zero do VU.
E por que que ele faz isso? De novo, se você não entender nada disso, pessoal, recomendo fortemente. Eu gosto de falar sobre essas coisas aqui para vocês e a forma de eu continuar aqui no YouTube é através do curso aqui embaixo. Por isso que eu sempre tô falando do curso para vocês. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, tá? A ideia aqui é ajudar mesmo vocês e também ser ajudado, né? Então, se ficar alguma dúvida, me procura, link aqui na descrição do curso. Por que que isso acontece? Quando a gente tem um sinal mono, a gente tem um sinal mono ali trabalhando, e a gente soma outro sinal idêntico mono, a gente não tem o dobro em dB, a gente não escuta o dobro do volume. Por exemplo, eu somei um material que tá batendo em, sei lá, 6 dBs e somei outro que também tá batendo em 6 dBs, agora eu vou ouvir 12 dBs. Não é assim que a gente trabalha, nossos ouvidos não funcionam assim. Quando você soma um material mono com outro material mono, você ganha em média 6 dBs, tá? Vou mostrar isso pra vocês. Eu vou desligar aqui, ó. Presta atenção nesses meus sinais amarelinhos, eles são idênticos, tá? E eu coloquei um tone generator neles também. Eu vou deixar ele rolando aqui, olha só, eu tô com esses dois sinais amarelinhos que estão saindo nesse buzz 1 aqui, ó. E esse buzz 1 é mono. E aí eu tô mandando o buzz 1 sair nesse buzz 2 aqui, que é estéreo. Se vocês tiverem dúvida sobre roteamento, me falem, tá? Então, beleza. Olha só, eu vou colocar esse buzz 1 e vou deixar só o primeiro sinal tocando. Ele vai estar distorcendo aqui, que vai ficar mais didático para vocês. Olha só. Coloquei para tocar meu primeiro sinal. Vamos colocar aqui o leitor, no meu canal mono. Então tá chegando aqui, ó, que eu tô chegando com ele em 0 dB, tá? Ele tá no talo ali, ele já tá até clipando. Então, beleza, ele tá chegando aqui também no meu canal mono em 0 dB, beleza? Agora, se eu colocar o outro aqui para se somar, olha o que vai acontecer. Eu tenho dois sinais que tá chegando em 0 dB. Quando eu somo os dois sinais mono, a soma deles em mono é 6 dBs, olha só. Então agora eu tenho 6 dBs de pico, tá? Agora, quando eu coloco eles para sair num canal estéreo, eu vou até fechar esse cara aqui, vou abrir esse cara aqui. Agora eu tenho 3 dBs de ganho, tá? Por que que isso acontece? Porque se toda vez que você tem um material mono, você jogar para um subgrupo estéreo, aqueles materiais vão se somar e vai ficar muito alto na sua estrutura de ganho. Então todas as DAWs têm uma coisa chamada pen law, que é uma compensação. No Pro Tools eu sei que você consegue compensar essa pen law para que seja -3, que é o padrão de fábrica. Todas as DAWs têm isso, inclusive. Você consegue no Pro Tools deixar que sua pen law seja -3, -4, porque ele vai pegar o sinal mono e ele vai automaticamente, em vez de subir 6 dBs para ficar muito alto, ele vai compensar -3 dBs. Aí você fala, Kleber, mas se eu tô ganhando 6 dBs, não era para tirar 6 dBs para eu continuar com o mesmo volume na estrutura de ganho? Pois é, jovem gafanhoto, seu ouvido não funciona assim. Se você tem uma soma de sinal mono com uma soma de sinal mono, você ganha 6 dBs. A própria DAW vai tirar 3 dBs para você ter uma sensação de volume parecida com quanto você estava com sinal mono, tá? Então isso a gente chama de pen law. Só que isso só acontece quando você pega o sinal mono e joga ele para um sinal estéreo, que ele vai duplicar aquele sinal mono em 2, tá? Então você vai ganhar em média, quando você pega um canal mono e joga ele para um canal estéreo, você vai ganhar em média 3 dBs. Bom, por que eu tô explicando isso tudo? Porque a gente estava falando do nosso leitor aqui, né? E quando a gente fala aqui que a gente está colocando um sinal estéreo, o Kramer Tape, ele pega um sinal mono e joga para estéreo. Então ele pega aquele sinal e multiplica. Então ele ganha, dentro da estrutura de ganho do plugin, ele ganha 6 dBs, tá? É por isso que você consegue calibrar aqui o seu VU, beleza? Então, olha só o que acontece. Eu vou pegar aqui o nosso Tone Generator, beleza? E vou mandar ele a -24, tá? E quando eu mando ele a -24, é o zero dele, porque quando eu mando a -18, o que acontece é que ele está somando a pen law em 6 dBs, assim como deveria ser se a gente não tivesse a pen law dentro do nosso DAW. Eu espero que tenha ficado claro isso. É por isso que você, aqui, quando você está em -18, você vai precisar calibrar o seu monitor aqui de novo, ó, para mais ou menos -12 ser o zero dele aqui, beleza? Porque ele está somando dois sinais monos em um canal, num processamento estéreo, beleza? Se você tem dúvidas sobre qualquer tipo de assuntos como esse, eu explico tudo lá dentro do curso para você nunca mais ter dúvida, beleza? Então, primeiro link aqui da descrição.
Bom, galera, pra gente não ficar sem exemplos práticos, eu coloquei esse Helios aqui numa guitarra. Eu gosto muito de usar ele numa guitarra, num kick, eu gosto bastante também. Já tinha me esquecido de falar que ele é um equalizador passivo, ele não é um equalizador ativo, como um SSL. Ele é mais parecido com um Putec, vamos dizer assim, se você não sabe a diferença, tá? Então, o que que acontece? Ele abaixa todo o sinal e deixa passar as frequências que você está dando boost. Depois, no final da cadeia, ele tem um pré-amplificador que ele volta de novo esse sinal para a altura que você não vê diferença, mas ele, na verdade, está abaixando todo o sinal e deixando passar diferente dos equalizadores ativos, tá? Então, eu tô aqui com um beatzinho que eu tô fazendo um cover do The Weeknd, tá? Então, eu coloquei ele nessa guitarra, ela tá soando assim, ó. Beleza? Eu vou fazer uma equalização aqui básica, a gente já consegue ouvir o ruído, eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui ó, no pré-amplificador do mic, e quando eu colocar aqui em 70, vocês vão ouvir o ruído de fundo, olha aí, ó. É esse ruído que você consegue escolher entre 50 ou 60 Hz, ou deixar desligado aqui em off. Se você quiser usar um pouquinho desse ruído e acha que tá alto pra caramba, você pode deixar o ruído ligado e você abaixa essa chavinha de acordo com o que a gente viu agora há poucos minutos atrás. E aí ele vai descer o ruído 20 dB e você vai poder usar isso daqui sem precisar desligar o ruído, olha só. Beleza? Então agora o ruído ficou lá embaixo, tá? E aí eu vou fazer uma equalização baseado nos filtros que a gente já viu aqui. Eu vou, sei lá, colocar em 1K, vou aumentar aqui um pouquinho em 1K, porque ele tá em pique aqui, ó, então eu tô aumentando, tá? Eu vou colocar também aqui uns 8 dB nas altas pra gente ouvir bem o som desse cara. E eu vou colocar aqui um filtro, né, que ele tira, né, com os filtros ali, com foco em 50 Hz. Eu vou colocar um filtrozinho aqui pra gente poder ouvir o som desse cara, olha lá. Então a guitarra fica mais nervosa, né? Vamos ver no contexto? A guitarra simplesmente some quando desliga esse cara, né? Fica uma coisa bastante embolada lá no fundo. Eu vou colocar também esse cara num kick, tá? Pra gente poder dar uma olhada. Eu vou colocar a versão mono dele, eu também gosto dele bastante no kick. Aqui eu também vou fazer a mesma lógica, tá? Vou colocar bastante de distorção harmônica aqui. Eu vou trazer esse filtro aqui para 120, eu nem preciso dar boost aqui. Como eu mostrei para vocês, só o fato de escolher a frequência, ele já dá boost na mesa. Acontecia isso no meio analógico e a Waves emulou bem pra caramba essa parte. Vou vir aqui em 700 também, vou colocar em TR. Ops, cliquei no botão errado, vou clicar em TR porque eu não quero que ele dê boost, eu quero tirar 700 do kick. Vou tirar um pouquinho daqui, ó. Vamos ver como é que se comporta. Então ele soa um pouco mais macio, né? E você consegue limpar com uma coisa super transparente que não dá a impressão de um equalizador ativo, que você vê bastante problemas ali quando você, de fase mesmo, quando você acaba equalizando muito. Esse cara, ele também tem problemas de fase, tá? Pela própria arquitetura, né? Mecânica de como era feito e pela limitação da época. Mas soa um problema gostoso de ouvir, né? Por ele ser passivo, tá? Vamos ouvir isso no contexto? Então, sem esse cara, sou um pouco mais sujo, né? E com esse cara, o kick fica um pouco mais redondo, né? Então, são usabilidades, tá? O importante é você entender e procurar o seu som nos elementos que você possa gostar. Agora, você já sabe usar esse cara, tá? E eu espero ter tirado algumas outras dúvidas. Eu não sei se você também, em alguma mixagem sua, sei lá, tirou o hi-hat do meio e colocou um pouco mais pra esquerda e parece que ele soa mais alto, né? Aí você fala, pô, não tem conflito de frequência aqui. Na verdade, por causa da panlock que a gente acabou de ver aqui, quando você pega um elemento do mono, manda para um sinal estéreo
e coloca no panorama, ele realmente está soando mais alto, você está aumentando o volume. Se você tem dúvidas sobre esse tipo de coisas da teoria de áudio, primeiro link aqui da descrição, curso Sua Mix Sem Segredo, eu explico tudo isso lá, toda a teoria por trás dos equalizadores, compressores, efeitos, tá tudo lá, tá bom? Eu tô vindo com bastante material, eu já tô tendo bons feedbacks dos alunos, tá? Então, se eu fosse você, eu não perdia. E para quem comprar o curso, eu tô produzindo o curso de Studio One completo, tem 20 aulas aqui no YouTube, e o resto, porque vai dar mais de 100 aulas esse curso, já vai estar incluso se você adquirir o curso Sua Mix Sem Segredo nessa promoção que eu tô fazendo. Já vai estar incluso para você também, se você usa o Studio One, eu já vou deixar lá e eu vou subindo as aulas lá sempre, todas as semanas, tá bom? Aproveita que o valor tá muito, muito acessível pro material que tá lá. Aproveita que eu vou trazer um monte de material novo pra gente poder estudar junto. Aproveita que eu tô doando para vocês esse curso de Studio One nessa promoção. Se você comprar o curso, você já vai ter acesso ao curso completo do Studio One também. Então, não perde tempo, eu tenho certeza que é um material que está lá dentro bem considerável e diferente do que você está acostumado a ver por aí. Se você conhece minha didática, você sabe que eu não vou te decepcionar. Então é uma forma que eu encontrei de poder continuar com os materiais, eu não ganho dinheiro com o YouTube, é uma forma que eu encontrei de poder fazer valer o tempo que eu passo aqui fazendo os vídeos para vocês, tá? Então, não perde mais tempo, primeiro link da descrição, me segue também no Instagram, até aqui embaixo tem um link do Telegram. Se você não pegou esse plugin, provavelmente é porque você não me segue aqui, então me segue, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like se o vídeo for útil, divulga com os amigos aí que você gosta de conversar sobre áudio, porque eu sei que áudio é bastante viciante. Divulga aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, beleza? Para me ajudar também. E se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, eu passei um pouco corrido, eu não sei se você entendeu certinho essa questão da Penlaw, qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu explico melhor, tá bom? Então a gente tá junto, a gente se vê no próximo vídeo, qualquer coisa tamo por aqui, Deus abençoe, fui!